Ligado aí. Agora foi, né? Tá gravando, né? Sim. Então, vamos lá. De novo. Componentes de uma força. Componentes de uma força. Não interessa em que direção ela está. Para eu achar os componentes em qualquer par de eixos, é sempre pela regra do paralelogramo, gente. Sempre. Quando eu falo paralelogramo, falo também de triângulo, né? Se eu crio o paralelogramo aqui, né? O paralelogramo ele é composto por dois triângulos, certo? Então, meus componentes não vão ser mais do que os lados desse triângulo. Certo? Então, se eu for usar esse ângulo aqui, os componentes, eles sempre são expressos pelo seno e cosseno do ângulo. Certo? Mas qual ângulo? Depende do triângulo que vocês escolhem. Se eu escolho esse triângulo aqui, quem seria a minha fx aqui? Vamos supor que essa aqui é F. Quem seria fx? F vezes cosseno do ângulo, é isso? Exatamente, seria F cosseno alfa. E essa aqui, que seria a minha FY, seria, então, F seno alfa, né? Se eu escolhi esse outro triângulo aqui, eu tenho agora o ângulo aqui θ, né? Se eu estivesse usando esse ângulo, eu calcularia como a minha fx aqui. Seno alfa. Seno θ, né? Seno alfa. Seno θ, desculpa. Exatamente. Então, aqui seria F seno θ. E a minha FY, F cosseno θ. Então, assim. Entendi. Agora entendi. Então, não interessa qual ângulo vocês usem, né? Isso é coerente de qual seria o seno e cosseno daquele ângulo que vocês utilizaram, que selecionaram, né? Se você fazer uma confusão de qual é o ângulo, não interessa o ângulo, né? Interessa que vocês sejam coerentes com aquele ângulo que vocês escolheram. Claro, sempre respeitando essa regra aqui do paralelogramo, né? Que vocês vão ter dois triângulos. Beleza? Esse é o primeiro assunto. E isso não interessa em que direção. Sim, um minutinho. Só deixa acabar aqui esse raciocínio rápido. Isso não interessa em que direção estejam os eixos. Eu posso ter uma força aqui qualquer. E eu quero decompor ela em torno desses dois eixos aqui agora. Eu vou chamar esse eixo aqui, eixo X', Y'. É a mesma coisa, só que eu vou criar agora paralelogramo paralelo a esses dois eixos que eu quero achar os componentes, né? E agora eu vou usar esse ângulo ou esse outro ângulo, né? Mas da mesma forma, vou ter uma fx e uma fy, ou seja, uma fx', uma fy'. Então, não interessam os eixos que eu quero calcular os componentes. É sempre a mesma regra do paralelogramo. Nada muda. Ele pode estar girado, mas é a mesma regra, certo? Alguma dúvida agora? Podem perguntar, gente. A senhora pode desenvolver um desse aí com números? Para a gente ter uma noção? Vamos lá, mas a gente fez isso muitas vezes, mas posso colocar qualquer valor aqui. Por exemplo, essa mesma F aqui, eu posso dizer que é 100 newton, né? E esse ângulo alfa pode ser 30 graus, né? Então, seria só Fx, sim, cosseno 30, certo? Aí você faz essa conta aí. Fy
100 seno 30. Certo? Isso dá quanto aí? Alguém fez essa conta aí? A primeira acho que deu 86,60. Seria isso, professor? O Bom, meu deu isso também. 86,6 Newton. E esse outro? R$ 50, seria isso? O meu também deu 50. Você que está calculando. Estou perguntando quanto deu, né? Tá correto. Então, é isso, gente. Então, se esse ângulo alfa é 30, quanto seria o ângulo teta? Isso aqui não forma um ângulo de 90 graus? É um paralelogramo, né? 60. Então, teta seria Professora. 60. Isso que eu ia falar, isso que eu ia perguntar. Então, no caso, se eu tenho um ângulo de 90 graus, se eu tenho, né, reto, perpendicular ao outro. Se eu tiver um seno de 30, eu posso pegar 90 menos 30? Também fazer o cálculo ou não? Você pode usar agora 60 também. Só que agora quem vai ser fx se eu usar teta? Entendi. Primeiro, de 90 graus tu faz de 30 e o seno que vai ser o de 60, né? Agora fx vai ser f seno 30. Se você fazer o cálculo, vai dar o Entendi. mesmo valor. Calculem Entendi. agora fx como sendo 100 seno 30. Isso dá quanto? Perdão, seno 60, né? Isso dá quanto, gente? 86,6. Exatamente, não dá a mesma coisa? Deu a mesma Sim. coisa. E se você calcula em FY como sendo 100 cosseno de 60, vai dar também 50 newton. Certo? Então, não interessa o ângulo, é ser coerente com o ângulo que você escolheu. O cálculo de fx está certo com qualquer dos dois, né? Então, gente, alguma outra dúvida quanto a isso aqui? Eu tenho, por exemplo, a senhora colocou 86,6. Por exemplo, na prova, no trabalho, qual é como é que eu vou falar? A unidade que a senhora quer? Para poder a gente, por exemplo, 86, eu poderia botar o 87 e ia dar certo? A Ou eu precisão, tenho que você diz? a precisão, isso. Então, as provas de vocês, eu não sei se vocês já fizeram prova pelo sistema prova fácil, né? Vocês devem ter feito alguma, né? Já. Então, no sistema prova fácil, as provas são de múltipla escolha. Então, vocês vão ter lá e vocês vão ter que escolher o resultado, né? Uhum. Vocês sempre vão e selecionem aquele que é mais próximo do que vocês tiveram, né? E no trabalho, a senhora quer que faça essa precisão como? Então, gente, eu, assim, não vou cobrar, assim, de tirar ponto por questão de precisão, porque esse não é o objetivo. Para mim, o objetivo aqui é que você saiba fazer o análise, né, de vetores, análise de sistemas de força, cálculo de resultantes, tudo isso aí. Mas o que é certo, né, é expressar a mesma quantidade de algarismos significativos do que os dados do problema, né? Ah, tá. Entendi. Então, isso é o certo a fazer. Mas não é que eu vou agora tirar os pontos do trabalho porque alguém colocou algoritmos a mais, né? Mas o certo é que você respeite o que está sendo dado aqui, né? Deu 100.
A questão deu com 3 algarismos significativos. Então, a gente responde com 3 algarismos significativos. Isso seria o certo. Uhum. Tá Às bom. vezes, né, a gente arredonda e deixa um a mais, isso aí também não tem problema, né? O que não faz sentido é dar um monte de algarismos significativos que não são justificados, né? Porque essa precisão toda não são justificadas pelos dados do problema, né? Então, assim, tentem seguir sempre a quantidade de algarismos que estão sendo dados aqui nos dados, né? Ok, obrigada. Nada. Então, gente, o que mais é importante? Da mesma forma que quando você tem uma força, você acha o componente, quando você tem componente, você consegue achar a resultante, certo? Então, se vocês tivessem os componentes e vocês precisassem calcular F, é a mesma coisa. Vocês sabem que F vai ser quem? A raiz do componente ao quadrado. Então, F vai ser a raiz de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Certo? Então, é a mesma coisa. Você tem uma resultante, você consegue achar o componente com o seno e cosseno do ângulo, pela regra do paralelogramo. E por essa mesma regra do paralelogramo, se vocês conhecem os componentes, vocês acham a força resultante. Igual do que a orientação da resultante com relação a um eixo qualquer, né? Que seria como? Vamos supor que esse é o meu sistema de eixos. Eu tenho uma resultante aqui. Vocês determinaram aí. E vocês querem saber a orientação dela. Pela própria regra do paralelogramo, esse ladinho aqui não seria a RY. E esse aqui não seria RX. Então, eu consigo determinar a tangente desse ângulo θ como sendo RY dividido RX. E o ângulo θ, então, seria a tangente elevado a menos 1, que seria arco tangente, né, de RY, que divide RX. Pronto. E da mesma forma, vocês podem fazer isso em relação a qualquer eixo, né? Certo, pessoal? Certo. Se vocês vão somar um vetor ou precisam calcular a resultante de um sistema qualquer. Vamos lá, de novo, outro sistema aqui de eixos. Vocês podem ter forças aqui em qualquer direção. Vamos supor que eu tenho um vetor aqui. Esse é minha F1. Eu tenho um vetor aqui agora assim. Que é minha F2. E eu tenho um vetor aqui. Que vai ser F3. Qualquer direção, gente. Vamos lá. Se vocês forem calcular a resultante disso aí, como você faria? Eu quero a resultante dessas 3 forças. Faria a componente de cada uma, depois fazer o somatório das componentes. Exatamente. Aí vocês vão Tirar a lá. raiz quadrada das componentes ao quadrado. Exatamente. Então, vocês vão lá, aplicam a regra do paralelogramo para cada uma. Da mesma forma, fazem a regra do paralelogramo para todos eles, né? E calculam os componentes no eixo XY de todos eles, né? Então, vocês vão ter aqui uma F1x, perdão, Fx1, né? Coloquei ao contrário. Não, F1x, tá certo, força F1. E uma F1y. Da mesma forma, vocês vão ter aqui uma F3x e uma F3y.
E aqui, uma F2x, F2y. E agora que vocês levaram todas essas forças para as mesmas direções, ou seja, já vocês têm todas essas forças no eixo x, y. Vocês calculam, então, a resultante em x, como sendo o somatório de todas essas forças em x. Aí vocês vão somar, então, F1x com F3x com F2x. Só que F2x está no sentido contrário, então aí você tem que subtrair. Certo? E a RY? Vocês vão somar, então, F1y mais F2y e vão subtrair F3y. E a resultante agora? Aquela mesma equação. R vai ser a raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry quadrado. Então, gente, com isso aí, vocês sabem já analisar, calcular resultantes de qualquer sistema de força, em qualquer direção que os vetores estejam. Vocês vão lá e fazem essa decomposição com respeito a dois eixos, né? Se vocês são pedidos a determinar resultante em um ponto, né? Por exemplo, vocês podem ter um sistema em qualquer direção, como esse aqui. Vocês são pedidos para determinar a resultante nesse ponto. É a mesma coisa, né? Porque, pelo princípio da transmissibilidade, vocês podem levar esses vetores para esse ponto, né? Ou para um ponto concorrente. Vocês vão ter uma resultante. Só que a resultante ela vai ter uma orientação aqui paralela a esse eixo, né? Então, se vocês são pedidos para determinar uma resultante e calcular a orientação dela com relação a um eixo, é a mesma coisa. Vocês vão calcular, então, a tangente daquele ângulo como sendo a resultante no eixo vertical dividido, ou seja, arco tangente da RY pela RX, nesse caso aqui, né? Certo? Pode repetir esse pedaço aí, por favor, professora? Então, o que eu quis dizer é que, assim, não interessa quais sejam os eixos, você pode ter os vetores em qualquer direção, né? Se é pedido para determinar a orientação da resultante em relação a um eixo específico, né? Vamos supor que eu tenha um sistema de eixos assim. De novo, X', Y'. E vocês têm vários vetores aí, né? Em direções distintas. Vocês vão fazer esse mesmo procedimento aqui. Como vocês vão decompor nesse eixo, né? Vocês vão achar uma resultante aqui e outra aqui, certo? Vocês sempre vão conseguir determinar esse ângulo em relação ao eixo que está sendo pedido. Se dá outro eixo assim, é a mesma coisa, só que você vai achar componentes agora nesse eixo e no eixo perpendicular a ele, para ter uma resultante nessa direção e achar aqui, né? Virou uma bagunça isso aqui. E achar o ângulo teto. Mas o que eu quero dizer, gente, é que vocês podem fazer isso em relação a qualquer eixo. É o que eu quero dizer. Né? É só achar componentes naqueles eixos que estão sendo pedidos. Não necessariamente eles têm que estar assim, né? Na vertical e horizontal que vocês estão acostumados. Eles podem estar em qualquer direção. Vocês conseguem achar componentes naqueles eixos em qualquer direção, não é? Não é a mesma coisa? Sim, sim. Então, é isso que eu quero dizer. Beleza, então essa aqui é a parte de componente. O que mais que vocês estudaram que é importante? Momento de uma força, né? Ou seja, momento de uma força. Da mesma forma que vocês calculam resultante para força, vocês podem calcular
resultantes dos momentos, né? Só que nos momentos, eles são em relação a um ponto. O momento de uma força é sempre em relação a um ponto. Então, vamos lá. Vocês podem ter uma estrutura qualquer. Vamos supor que você tem aqui uma força F1. E nessa linha de ação, você tem uma força F2. E para aqui tem outra F3. E vocês querem calcular aqui o momento resultante aqui no ponto O, na origem das coordenadas. Então, gente, o momento é como definido. Ele não é a força pela distância até o ponto, distância perpendicular. Sim. Isso, essa é a abordagem escalar. Lembrem que vocês têm também a abordagem vetorial. Mas, assim, essa aqui é a abordagem mais prática, né? Que a gente consegue mais enxergar o sentido físico. Mas, enfim, vamos lá. Se vocês querem calcular o momento aí no ponto O, então vocês vão somar os momentos que produzem todas essas forças no ponto O. Então, vocês vão fazer o somatório de todas as FI pelas DI, né? Cada momento. Então, vocês vão calcular aqui a distância perpendicular, né? Eu vou chamar aqui de 1. Da mesma forma, essa distância aqui de 3, né? E F2, ela passa pelo ponto. Então, ela não produz momento em O. Certo? Então, o momento em O resultante, ele vai ser quem? F1, que multiplica D1, observando o sentido que ele gira, né? Que sentido ele faz girar o ponto O? F1. Horário. Horário, né? Então, pela convenção, a gente coloca negativo. E F3? Anti-horário. Exato, que seria positivo, né? Então, vocês vão somar com F3, que multiplica de 3. E F2 não produz momento em O, porque está passando aí pelo eixo. Certo? Então, esse seria o momento resultante. Um minutinho aí. Qual o nome da gatinha, professora? Essa gatinha, vou abrir a porta aí para ela rapidinho. Qual o nome da gatinha? Chora para sair. Pronto. Bom, ela se chama Jade. Jade? Uhum. Legal. Gente, a gatinha da minha sobrinha, ela pula na maçaneta. Não sei se é sua pula, professora, para poder abrir a porta. Ela é muito inteligente. Ela pula, vai com a patinha até ela abrir a porta. Até minha sobrinha abrir a porta para ela entrar ou sair. Essa aqui abre a porta com um focinho, só que essa aqui ela não consegue abrir. Não sei, parece que ela não consegue essa aí. Mas a porta de fora, ela consegue com o focinho abrir. Às vezes ela abre, só que aí ela fica uma hora perturbando, né? Então, eu já abro logo para ela sair. Mas eles são espertos, né? Sim, muito inteligentes. Bom, gente, vamos lá de novo. Então, momento resultante é a mesma coisa, só que vocês vão fazer o somatório de cada momento, né? Produzido pela força. Certo? Levando em consideração o sentido de giro, para que vocês saibam se vão subtrair ou se vão somar, né? Se vocês têm um sistema com muita força, vocês podem usar esse princípio da transmissibilidade para levar forças e diminuir as contas, né? Vocês podem mover a força ao longo do eixo. Que é outro exemplo que a gente viu. Mas, enfim, isso aqui é momento de uma força. Agora, momento de binário é o momento produzido por um par de forças. Momento de binário é isso aqui. Né?
que eu tenho F e F aqui. E o momento do binário, ele é calculado, então, como F que multiplica D. Certo? Quando eu tenho duas forças iguais e opostas, que elas estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, e separadas por uma distância D perpendicular, isso constitui um binário, um momento do binário. O momento do binário é a força pela distância entre elas. Mas isso aqui é momento de uma força, né? Em relação a um ponto. Então, só fazendo essa diferenciação aí entre um e outro, mas eles ambos são momentos, né? Só que esse aqui é um momento de um vetor livre e esse aqui não. Esse aqui depende do ponto. Se eu escolher um ponto aqui agora e eu quero os momentos no ponto A, resultante, eu vou ter um valor diferente aqui. Eu vou ter um MA distinto, porque as distâncias vão mudar, né? Por exemplo, a distância aqui da F1 agora vai ser essa aqui. Da F3 agora vai ser tudo isso aqui, né? Daqui até aqui. Tudo isso aqui. Né? E F2 também vai ter uma distância aqui, de 2. Então, o momento resultante de forças, ele depende do ponto de aplicação, ou seja, do ponto que eu estou escolhendo, né? Porque ele é um momento em torno de um ponto ou de um eixo, né? Na verdade, é de um eixo, mas como a gente está no plano, esse eixo é representado por um ponto. Agora, momento do binário não interessa, porque ele tem o mesmo valor em qualquer ponto de aplicação. Ele é um vetor livre. Ele não depende da distância até o ponto. Ele depende apenas da distância entre o par de forças. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? Eu entendi. O momento da força, quando depende do ponto, você vai usar o D, vai ser a distância entre a força e o ponto. E no momento binário, a distância vai ser entre uma força e outra. Uhum. Ah, entendi. Exatamente. Por quê, gente? Isso não é porque... Vamos lá. O momento ali é em relação a um ponto, na verdade, né? Vamos lá. Se você tem... Cadê isso? Não, isso aqui. Né? Se você tem um elemento, eu aplico uma força aqui, ela vai produzir tendência à rotação em todos os pontos afastados da linha de ação dela, né? Ou seja, ela vai produzir momento, certo? Só que se eu tenho essa força aqui e outra igual e oposta aqui, esse valor do momento, ele não vai depender da distância até o ponto, né? Ele vai depender da distância entre as duas forças. Então, o momento aqui em torno do, ou seja, no corpo todo, a tendência ao giro, ela vai ser fixa com aquele valor, porque eu tenho duas forças, né? Iguais e opostas e afastadas a uma distância. E aí seria o momento do binário. Só isso. Mas eles ambos são momentos. Ambos produzem uma tendência à rotação do corpo, né? E quando você vai calcular o momento resultante, você tem que somar todos eles. Momentos de força e momentos de binário, né? Porque todos eles estão produzindo o efeito de rotação no corpo. Certo? Então, todos eles vão ser somados. O que mais? O que mais é importante aqui? Cisalhamento, professor, vai cair na prova? Força de cisalhamento. Aí, professor, o momento do binário, a gente soma uma força com a outra, não é isso? Força 1 com a força 2? Momento 1 com momento 2, que eu quis dizer. Se tem dois binários, você vai somar, sim. Ou subtrair, depende se eles estão girando em sentido oposto. Entendi. Obrigado. Então, gente, qual é a dúvida desse saneamento?
Cisalhamento vai cair? Gente, mas Não, cisalhamento não é mais do que a classificação de um tipo de força, né? É Não, como mas a ele tração não- e a compressão. Ele indica o que está acontecendo no corpo, né? Tem que dar um exemplo aí, como a senhora deu dos demais aí? Oi? Tem como a senhora dar um exemplo, que nem esses outros aí que a senhora deu aí? Então, gente, vamos lá. Se eu tenho uma viga assim, Relembrando. vamos lá. O que seria esse reforço que você está fazendo uma confusão aí sem motivo. Tração é quando eu tenho uma força assim, está tracionando, né? Ela tende a esticar o elemento. Isso aqui é tração. Então, eu vou chamar uma força de tração quando ela está esticando o meu corpo. Agora, compressão, eu vou chamar quando ela está comprimindo o corpo, ou seja, está promovendo uma redução aí do volume dele, né? Promove o encurtamento, porque ela está entrando, comprimindo, apertando aquele corpo. Essa aqui está esticando e essa está comprimindo. Então, eu chamo de tração essa aqui e compressão essa aqui. Agora, o que é esse cisalhamento? Esse cisalhamento é isso aqui. Forças contrárias fora do eixo, né? É, que elas tendem a cortar o elemento, né? Então, quando vocês veem esses nomes, eles apenas estão indicando as direções dessa força. Mas a forma de abordagem, né, do cálculo é o mesmo, né? Às vezes, em um exercício, é falado de uma força atrativa, mas ela já está representada. Ou às vezes é dado um exemplo assim, isso aqui é um cortante, mas ele já está sendo representado e nem está sendo falado, né? Professor, Uhum. Quando a senhora está falando dessas forças aí, eu vejo essa força aí do cisalhamento, né? Ela tem uma reação no meio dessa peça aí, não tem? Uma reação? Em que sentido? Tipo assim, vem uma força de um sentido e outra do outro sentido, no sentido contrário. Só que aí no meio aí, sofre alguma reação? Parece um binário, né? Porque Então, o que acontece? Eu vejo isso aí, assim, na minha cabeça, né, professora? Eu posso estar errado, mas, assim, no momento de uma cinta, vamos supor, quanto maior eu aumentar mais ela, essas forças vão fazer menos. Como eu posso te dizer, formular uma ideia? Me falhou a memória agora, mas eu acho assim, aumentando mais a altura, menos força vai ter nesse meio. É isso? Se a senhora entendeu mais ou menos o que eu quis dizer, eu não soube me expressar direito. não sei se entendi direito o que você quis dizer. Então, professor... Mas vamos lá. Isso não, aqui... Vai lá, eu vou fazer o seguinte... Pode perguntar de novo. Posso, meu anjo, olha só. É o seguinte, é igual aí, tem duas forças contrárias trabalhando, correto? Dois vetores. Sentido oposto, beleza. Essa força de cisalhamento seria o quê? Cortar, não é? Imagina que eu tenho essa régua aqui e eu pego essa mão aqui e essa outra aqui. E com uma eu vou puxar para cima e com a outra para baixo. Para cima e outra para baixo. Beleza, professor, é isso. Beleza, chegou onde eu queria. Só que essa peça aí, bota a régua de outro jeito aí. Assim? Isso. Se a senhora fizer essa mesma força de um lado do outro, vai ter uma certa resistência. É isso. Então, sim, mas entendeu? Isso são os efeitos internos, é o que você está pensando, no que está acontecendo dentro do Isso elemento. mesmo, no meio. Isso aí, professora, no meio da régua. Então, fala desse sim, jeito logicamente, cada peça, dependendo da geometria, ela vai ter uma resistência a esse cisalhamento específico. Mas o que você estuda aqui não é um efeito interno. Você está fazendo análise de efeitos
externos, né? Sim, sim. Não, porque veio na minha cabeça. A senhora fez os vetores ali na contração e compressão. Eu pensei também desse jeito. Mas isso você vai estudar posteriormente, em outras disciplinas. Agora você está aprendendo a fazer análise dos efeitos externos. Depois vocês vão aprender que todos esses efeitos externos, eles produzem efeitos internos, né? E aí sim é que vocês vão aprender essas questões aí, né? Tá bom, professora. Obrigado pela explicação também. Nada. Então, gente, do ponto de vista aqui da análise que a gente está fazendo aqui em mecânica básica, o que interessa são os efeitos externos no corpo. Então, quando são dados ou seja, quando são chamados pelos nomes do esforço, cisalhamento, compressão ou tração, é apenas para a representação das setinhas, né? A direção delas. Mas o procedimento de cálculo que vocês vão fazer é o mesmo, né? Porque você não está analisando o que acontece dentro do material. Vocês vão fazer o mesmo somatório de força, vocês vão fazer o mesmo somatório de momento, né? Vocês vão calcular o momento da mesma forma, o binário da mesma forma, sempre, né? Então, aqui vocês identificam um binário, né? É um par de forças. Se essas forças são iguais e opostas, seria um momento de binário. Mas esse aqui tem que ter esse valor aqui, né? Então, se eu analiso os efeitos externos, esse par de forças promoveria uma rotação nesse elemento, certo? Professor, Sim. aí, no caso, momento e momento fletor é o que a gente está estudando, ou a senhora também está falando de momento torsor? Acho que a senhora já falou em torsor alguma Então, vez, né? momento fletor é aquele que tende a fletir a peça, né? Então, suponho que isso aqui é um elemento e você aplica aqui uma força. Esse aqui é o momento fletor, ela está fletando. Agora, o momento torsor, ele vai tender o movimento que ele vai promover vai ser o giro, né? Torcer o elemento. Isso depende da direção do vetor momento, né? Nesse caso aqui da flexão, né? Eu posso ter a flexão, uma força aqui, então meu giro pela regra da mão direita, ele é assim. Então, eu teria o vetor momento aqui perpendicular, entrando ou saindo da tela, né? O dedão, ele entra ou sai da tela. Agora, se for torsor, o vetor momento, ele coincide com o eixo aqui longitudinal do elemento. Ele promove aqui a torção, certo? Beleza, professor. Obrigado. Se você tem um binário, né? Vamos supor que isso aqui seja um tubo, e você tem um binário aqui assim, é o momento torsor, né? Ok. A gente vai aprender isso quando mais para frente também, né? Você vai continuar vendo isso, não só aqui, né? Isso aqui é o início. A introdução a tudo isso aí, né? Então, gente, vamos lá. Já falei de componentes, né? Momento de uma força, momento de um binário. O que mais? Cálculo da resultante, né? Que é o somatório das forças. Cálculo da resultante do momento, que é o somatório dos momentos. O que mais vocês aprenderam? Lembram que foi pedido? Até um exemplo aqui eu coloquei, né? De uma viga, um sistema de forças qualquer. Vamos supor que eu tenho essa força aqui, que ela vale 10 newton. Essa aqui vale 5 e essa aqui vale 8 newton. E aqui eu vou colocar umas distâncias aqui arbitrárias. Vou colocar aqui. Bom, essa aqui eu não precisava, na verdade. Mas, enfim, vou colocar assim e aí a gente faz... Vou colocar 2 metros em cada uma. Isso aí é um sistema de forças, atuando em uma viga. Então, o que mais vocês aprenderam? Vocês aprenderam a substituir isso por uma única resultante.
Então, se essa é minha viga, eu quero substituir tudo isso aí por uma única resultante, o que eu preciso fazer? Eu vou criar um sistema equivalente a esse aí, que produza o mesmo efeito externo nessa viga. Então, como vocês calculariam aí a resultante? No somatório de todas essas forças? Então, a resultante valeria aí quanto? Vocês têm 10 menos 5 mais 8, né? Isso dá quanto? 13, né? 10 menos 5 é 5, mais 8 dá 13. Certo? Então, a resultante vale 13 apontando para baixo, né? Certo? Que ela ficou nesse sentido positivo. Então, vocês podem substituir esse sistema por uma única resultante que vale 13, só que aí vocês precisariam determinar a posição dela. E como que vocês determinam a posição? Aplicando aquele teorema de Varignon, né? Se você selecionar esse apoio aqui como referência, vou chamar aqui o ponto A. O momento que essa resultante produz em A, vamos lá, eu vou chamar o momento da resultante vai ser quanto? 13 kN, né? Por uma distância que eu não conheço, que eu vou chamar de D. O momento da resultante no ponto A. Esse momento, ele tem que ser igual ao momento resultante do sistema original no ponto A, né? Que seriam os momentos produzidos por cada uma dessas forças, né? E o somatório deles. Então, como eu calcularia o momento resultante do sistema original? Somatório que no caso é 0, professor, ou estou enganado? Como assim 0? Por causa do equilíbrio. Gente, mano, isso aí é outra coisa. Eu não estou falando aqui de equilíbrio. Tá bom. Desculpa interromper. Pode continuar, desculpa. Isso aqui estamos calculando uma substituição desse sistema por uma única força, né? Sim. Eu não analisei se essa viga está em equilíbrio. Pode ser que ela não esteja, né? Mas isso não é o que a gente está analisando aqui. Então, vamos lá. Eu calculo, então, os momentos de todas as forcinhas em relação ao ponto A e faço o somatório, né? Qual seria o momento resultante, então? Eu tenho aqui 10, que multiplica 2 metros, certo? Isso dá quanto? 20. Girando em que sentido? Horário, né? Negativo, horário. Menos 10 por 2. Agora, esse outro momento aqui, 5 por 4, né? Aqui girando anti-horário, positivo. Mais 5 por 4, que dá 20, né? E esse outro aqui volta a ser negativo, né? Que é 8 por 6. Certo? Então, esse momento resultante aí dá quanto? Eu tenho aqui 10 por 2 é 20. 5 por 4 é 20. Menos 48. Isso aqui se anula, né? E fica no final 6 por 8, que é 48. E fica no sentido negativo, mas vocês poderiam colocar assim, Newton-metro. Esse sinal indica aquele giro horário, né? Então, assim, pode ser que vocês expressem a resposta assim também. 48 Newton-metro horário, né? Porque, na verdade, esse sinal é para eu saber o sentido do giro, né? Mas se vocês colocam aqui que é horário, eu já sei que ele gira horário e esse é o valor dele. É a mesma coisa, certo? Então, vocês podem colocar assim. No trabalho também, vocês podem colocar a resultante indicando a direção. Não precisam colocar positivo ou negativo obrigatoriamente. Só precisam indicar de alguma forma, né? Para eu saber que vocês estão interpretando certo.
Mas pode ser isso aqui também. Então, esse momento do sistema original, se eu vou substituir por uma única força, onde eu colocar essa única força, ela não tem que produzir esse mesmo momento em A? Sim. Então, daí sai essa dedução de que 13, que é a resultante por uma distância D, tem que produzir um momento de 48 newton-metros. E eu calcularia D, então, aqui, dividindo 48, né? Dividindo 3, de 48, dividindo 3. Isso dá quanto aí, gente? Alguém pode 3,6. 3,6? É. Vê se está certo aí, galera. 3,6 metros, né? Então, você pensou, esse sistema aqui, eu posso representar por esse sistema aqui equivalente, né? Com uma resultante aqui, que vale 13 newton, e que está localizada aqui a 3,6. Pronto, esse sistema aqui é equivalente a esse aqui. Se você tivesse um momento aqui atuando de, sei lá, 15 newton-metro, ele não afetaria em nada a resultante da força, porque a força você não pode somar com o momento. Então, você teria uma força resultante e um momento resultante. Só que quando você for calcular, então, essa distância que ela está aí, afastada do ponto A, você tem que incluir esse momento resultante nessa conta aqui. Certo? Somar ou subtrair ele, porque ele também está aí. Mas seria o mesmo procedimento. Sem multiplicar pela distância, porque já está com o momento calculado, vai Porque ser ele só já mais é um dado. momento. Isso, já é dado o momento. Mas é só isso, gente. Mais dúvidas? Eu estou de boa. Oi? Passa mais uma aí, então, prof. Passa mais uma para fechar a conta. É, para fechar. Não é não, Boa Morte? É isso Mais aí, um meu quê? irmão. Mais um Parada. exercício? Mais um desse daí, professora. Só para fixar a matéria na cabeça. Mas outro exemplo desse aqui, você está falando? É isso, galera? Passa um que vai cair na prova, professor, para a gente ter uma noção. Agora a questão Se da puder prova. passar um torçor, um momento. Gente, na prova vão ser a mesma coisa, só que vão ter dimensões diferentes e forças diferentes, mas é o mesmo. Uma vez que Sim, vocês mas só pra entendem, vocês podem resolver qualquer questão. Mas só para a gente ter uma noção do que vai cair na prova, né? E Tudo isso aí que a gente viu. Vocês vão ter aí alguma questão de cada tema, né? Mas não é nada e as fora do pegadinhas que comum. tem? As pegadinhas. Ah, outra coisa importante que eu vou já falar para vocês, eu até coloquei na prova de vocês lá as instruções, dando já a dica para vocês ficarem atentos, porque vocês às vezes erram nisso. As unidades, gente. Não errem nas unidades. Prestem atenção nas unidades na prova, né? Porque às vezes, vocês sabem que às vezes, para eu não colocar um número grandão, eu levo para uma unidade diferente. Então, quando Por exemplo, milímetro, centímetro. Exatamente. Se você fazer um decímetro. cálculo, você tem que colocar aí as unidades certinhas. Se vocês obtiverem aqui o resultado, vamos lá. Se essa distância aqui D, ela deu 3,6 metros, isso vale quanto? Não é 3.600 milímetros? 3.600 milímetros.
Então, aí fiquem espertos, porque às vezes, né, vocês se confundem aí nas unidades. Então, a prova, vocês vão ter que fazer umas contas e vão ter que selecionar uma resposta. Só que fiquem espertos nas unidades, porque às vezes, por exemplo, se eu tenho as medidas, vamos lá. Se eu dei umas medidas aqui em milímetros, vamos supor que eu dei as medidas de uma questão aqui em milímetros. Eu coloquei que isso aqui é 1000 milímetros. Então, vocês sabem que é 1 metro. E eu coloquei aqui um momento, como de 4 newton metro. Vocês vão multiplicar isso com isso? Vão fazer contas disso com isso? Bom, nesse caso não é o momento, né? Então, você não vai Os fazer dois nada. estão em metro, peraí, não entendi. Os dois estão em metro? Estão em quê? Tá 4 newton-metros embaixo. Perdão, sim, é milímetro que eu quis dizer. Né? Tá. Então, vamos supor que eu dei essa dimensão em milímetro, eu dei a força aqui em newton. Em metro. Que eu dei, por exemplo, um momento em newton metro. E que eu peça qualquer coisa, sei lá. É um exemplo aqui arbitrário, gente. Vamos lá. Vamos supor que vocês vão trabalhar e as medidas estão em milímetros e vocês têm momentos em newton metro. Vocês vão trabalhar com todas essas unidades assim como elas estão? Não podem, né? Mas é bom botar Certo? uma só, né, professor? Converte 1.000 para 1.000 milímetros para metros. Porque se você tem um sistema assim, né? Vamos supor, eu coloquei aqui um pilar, sei lá, são várias forças. 10 newton, 5 newton, um momento aqui de 2 kilonewton metro. Observem que aqui entrou 1 metro. Você tem que observar que as distâncias aqui, em que unidades elas estão, né? Eu posso falar aqui que isso é 10 milímetros. Na hora das contas, todas as unidades elas têm que ser coerentes. Certo? Então, se esse momento está em kilonewton metro, vocês vão calcular momentos dessas forças e vão sair em newton milímetro. Então, não pode somar o momento calculado em newton milímetro com o momento em kilonewton metro. Aí você tem que levar esse aqui para newton milímetro. De kilonewton para newton, você vai multiplicar por 1000 e de metro para milímetro também por 1000. Então, isso vai ser 2 por 10 a sexta newton milímetro. E aí você sim consegue somar com esses cálculos aqui. Só isso. Prestar atenção. Às vezes a questão é muito simples de se resolver, mas só tem uma unidade diferente e já vocês vão lá e fazem errado. Mas é simplesmente converter. Então, gente, isso de novo. Fiquem espertos aí com as unidades, né? Não vai cair uma unidade com uma conversão super estranha, né? O que pode estar lá é levar de kilonewton a newton, né? Vocês sabem que 1 kilonewton, ele é 1000 newton, ou metro a milímetro. 1 metro a 1000 milímetros. Certo? Então, só esse tipo de unidade que vai sair para vocês lá. Não vai sair 1 polegada por livre ao quadrado, nada disso. Unidade simples, que vocês sabem facilmente fazer a conversão aí. Professora Dionelli? Sim. 1 kilonewton não é igual a 100 quilos, não? Grama-força? 1 kilonewton é 1 newton pela força gravidade, né? Seria 1 quilograma pela aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10. O newton, né? Faz aí, por favor. 1 newton é 1 quilograma força, né? Que seria massa pela aceleração da gravidade.
Então, 1 newton são 10 quilogramos. Sim, 100 quilogramas não, quilonewton, então, sim, você está perguntando se 1 quilonewton seria 100, né, quilogramos. Newton, É aproximadamente, né, aproximadamente 100. Isso aí. Sim. A gente calcula isso na ruptura, né? Quando vai fazer a ruptura. Quando vai fazer o quê? Ruptura. Ruptura de quê? Sim. Estrutura. Sim, depende da força das unidades que a gente estiver trabalhando, né? Geralmente a gente usa quilonewton, né? Sim, obrigado. Mas é mais ou menos isso aí. Em torno de, na verdade, eu estaria multiplicando por 9,8, né? E depois você multiplica por 10, né? Então, seria 99 alguma coisa, mas é aproximadamente 100 quilogramos. Entende? Porque um newton, ele é quilograma pela aceleração da gravidade, né? Essa força é a aceleração. Ou seja, 9,81 metros segundo elevado ao quadrado. Então, é aproximadamente 10 quilogramos. E o quilonewton, então, seria 100. Fechou, professora? Obrigado aí, tá? Vou me retirar aqui. Obrigado. Nada. Bom, Valeu, pessoal. prof. Já deu a aula, já deu a hora. Alguma outra dúvida? Gente, para fechar aqui. Tá ótimo, professora. Boa noite. Vamos descansar sexta-feira. Amanhã Então, a é gente isso vai aí, trabalhar. gente. Bons estudos aí. Assistam essa aula. Façam os exercícios. E até semana que vem, então. Boa sorte aí na prova. Obrigada, A prova vai ser suave? Bom, se você estuda o que foi dado nessa aula, vai ser sim. Tenha um ótimo final de semana, professora. Bom final de semana, professor. Obrigado. Pessoal, até amanhã. Tchau, pessoal. Bom final de semana.